Olá a todos, começando mais um Meon Entrevista. A gente está recebendo uma pessoa muito especial da política aqui de São José dos Campos, o ex-prefeito de São José, foi candidato na última eleição também, Eduardo Cury. Obrigado pela presença, Eduardo. Legal, Rubens. Obrigado a você, obrigado ao Meon aí pelo convite. O Eduardo também, para quem não sabe, é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. A gente vai falar sobre isso, sobre essa importância de candidatos da região do Vale de São José serem eleitos. Mas antes a gente vai começar... obrigado pela presença de novo. Eduardo, você foi prefeito 8 anos aqui de São José, né? Tem uma história bem bonita aqui na cidade. Você sempre teve uma gestão muito técnica, muito, né? A gente estava conversando até fora, você sempre foi muito cuidadoso com o dinheiro. Então, qual que você acha que foi o maior legado que você deixou aqui para a política de São José? Olha, na verdade, era uma escola política que foi idealizada pelo Emanuel e pela Juana, ex-mulher dele, né? Falecida Juana, e eu fiz parte desde o início desse projeto, e essa escola política, inclusive, gerou filhotes aí, não só em São José e fora também, filhotes que eu digo, pessoas que seguem essa escola política, e a gente era muito rigoroso com o recurso público, né? Também muita transparência em enfrentar os problemas, aprender a dizer não, né? Porque políticos demagogos adoram falar sim para tudo, você tem que aprender a dizer não também. E você vê, aonde você não tiver o dinheiro público, ele é muito escasso. Então você tem que ser muito rigoroso para sobrar alguma coisa para você fazer investimentos e pensar um pouco no futuro. Porque você tem que tocar saúde, educação, e isso é um serviço que tem que estar todo dia na rua. Se você não for muito rigoroso, as contas vão para o beleléu. Então, você vê, por exemplo, Taubaté a dificuldade está passando hoje, né? Nas contas públicas. E São José teve esse problema durante a gestão do PT, né, quando teve em São José. Então, o fato de eu ser engenheiro e dessa escola política, eu sou virginiano, ou seja, eu sou muito... Virginiano tem uma série de... As pessoas criticam e tudo mais. Ele é muito organizado, muito metódico e tal. Então, essa característica eu acabei levando para a gestão pública. Eu sou muito detalhista, então eu via cada detalhe da rua, eu cobrava a minha equipe, entendeu? Um papel no chão eu tirava, eu consertava as coisas na rua, mesmo como prefeito. Eu parava meu carro, por exemplo, e consertava as coisas e tal. Eu recolhia colchão velho que eu via jogado, reclamava da minha equipe. Então, sempre fui uma pessoa muito detalhista. Eu tinha duas características. Eu era muito detalhista, cobrava muita equipe sobre qualquer coisinha errada, mas eu tinha uma visão muito de longo prazo. Eu sempre via projetos muito futuros. Então, o Parque Tecnológico, quando eu criei o Parque Tecnológico de São José, quando eu comprei o Vicente Aranha e criei o Parque do Vicente Aranha, as casas do idoso, ou seja, tudo que era muito estruturante para o futuro, eu sempre tive um carinho muito grande, mesmo que naquele momento as pessoas não compreendessem muito. Então, quando eu desapropriei o Vicente Aranha, ninguém entendeu, porque a cidade não conhecia o Vicente Aranha. Era um muro, um hospital abandonado. Não é o que é hoje, todo mundo entende como um valor e tudo mais. As pessoas não entenderam, mas eu sabia que se eu te comprasse, derrubasse os muros, a cidade ia me apoiar com o passar do tempo. Antes do que eu imaginava, a população tomou carinho por ela. O Parque Tecnológico é a mesma coisa. Quando era falar em russo, falar Parque Tecnológico naquela época era uma coisa que ninguém entendia. Então, acho que uma das características que eu tinha era eu cuidava muito do dia a dia, né? Era muito detalhista, até chato nesse sentido. A minha equipe falava, você era muito chato e tal, cobrava muito, mas eu sempre tive uma visão muito de futuro. Eu não embarcava em projetos, por exemplo, que tivesse vida curta. Eu não me sentia confortável em um projeto que é 2, 3 anos. Eu gostava de projetos que fossem mudar o destino de São José. Como o Parque Tecnológico mudou, como as obras o sistema viário, a Via Oeste, Via Norte, que eu criei, a Via Cambuí, Via Norte e Via Oeste eu criei e executei. A Via Cambuí eu criei, consegui os recursos e fiz a primeira etapa só. Depois o PT fez uma parte, o Felício finalizou. Então, eu sempre pensei em coisas muito grandes, estruturantes, e fico feliz, por exemplo, quando, mesmo não sou na minha gestão, quando eu vejo, por exemplo, agora, eu fico feliz, por exemplo, com a Sebastião Goberto. É uma via importante, estrutural, não sou eu que estou fazendo, né? Eu dupliquei a Sebastião Goberto na época, mas hoje já está sendo alargada, sendo viadutos. Eu fico muito feliz vendo essas obras, são obras estruturantes para o futuro da cidade. E até a minha próxima pergunta tem relação com isso que você falou, que você fica muito feliz. A gente estava comentando aqui fora que você falou que ama muito São José, que não se importa muito quem faça desde que São José esteja bem, né? Quem esteja lá. Como é que você vê depois, assim, você já saiu um período, veio o Felício, veio o Carlinhos, agora está o Anderson, vai ficar 6 anos, né?
Como que o senhor avalia essas gestões que sucederam? Você já deu né, que falou, eles terminaram algumas coisas que você começou, graças a Deus, não pararam no meio. Mas como é que você avalia? São José está indo num caminho até que... Olha, eu não tenho hábito, eu tenho muito respeito por ex-prefeitos, né? Como eu fui prefeito, eu tenho muito respeito, eu não tenho o hábito de fazer críticas, eu tenho que fazer elogios, eu vou falar, por exemplo, coisas positivas, né? Por exemplo, o governo do PT, que pode ser adversário nosso, o Carlinhos fez o viaduto da Cambuí, né? Aquele viaduto importante, né? Que deu continuidade. O projeto era meu, a ideia era minha, o dinheiro que eu consegui consegui o recurso todo, o financiamento do BID, e ele fez uma etapa, né? Depois o Felício terminou, né? E o Felício fez outras coisas também, né? Outras obras importantes, a estaiada, por exemplo, foi mérito do Felício, mérito total dele e tal, fazer a estaiada hoje chamada Arco da Inovação. Então, São José é um trabalho contínuo, né? É importante que você valorize as boas... Agora, como eu disse agora atualmente, acho que uma decisão acertada de fazer a Sebastião Goberto, né? Com os viadutos e tal. Até na campanha eu critiquei a lentidão, né? E eu modificaria alguns pontos dela, pequenos pontos, mas eu sou muito detalhista e muito chato. Eu não sou uma boa referência. Por exemplo, no Arco da Inovação, eu teria feito algumas modificações nele para evitar o congestionamento. Mas tem que tirar dar o mérito ao Felício, porque ele tirou a obra do papel, sim. Ele utilizou um recurso que estava perdido, né, um recurso do financiamento do BID, depois ele trocou esse recurso, e eu procuro olhar a parte positiva. Tá? O Arco da Inovação tem muito mais aspectos positivos que negativos. É sempre importante a gente ressaltar a parte positiva, porque a cidade cresce com aspectos positivos. Deve ser criticado erros estruturais que, na verdade, compromete o futuro. Eu sou crítico do atual modelo de licitação de ônibus, porque ele está equivocado e ele compromete o futuro da cidade, porque a cidade está tendo que bancar com centenas de milhões todo ano para um sistema um desenho equivocado. Tá? Tanto é que até hoje não tem a licitação mal feita, não tem o ônibus elétrico ainda adiou e tudo mais. Faz 6 anos adiando isso, era 2020 e tal. Então, eu faço crítica só aquilo que eu acho que compromete o futuro da cidade. E erros pontuais eu procuro não fazer, porque o próprio autor do erro vai corrigir, porque a população reclama e ela acaba corrigindo. Então, por exemplo, vou fazer um elogio aqui também. Fiquei muito feliz, uma nova escola estadual no Adriana, iniciativa do governador Tarcísio, o Felício como vice provavelmente tem grande participação nisso. Acho isso importante. Então, eu procuro enaltecer as coisas positivas também. E o senhor, né, concorreu de novo à prefeitura agora, né, na última eleição, pelo PL, e agora vai voltar. O senhor foi deputado federal, né, não foi eleito na última, mas vai voltar a ser candidato a deputado, concorreu a prefeito, executivo, legislativo. As pessoas não entendem muito como que funciona. Por que o senhor quer voltar a ser deputado? Olha, já que primeiro, o senhor concorreu... Como executivo, eu cumpri minha etapa. Eu fui candidato na última por uma situação muito específica. O Emanuel e eu, como líderes de um grupo, nós tínhamos divergências com o atual gestor. Nós já sabíamos que ele estava desviando o caminho sobre uma série de coisas que nós achamos muito importantes, né? Alguns valores que não ficam muito claros para a população, mas nós detetamos isso e apresentamos uma alternativa. Deus quis que eu não fosse vencedor e o eleitor também. Eu respeito isso e bola para frente, jogo para o mato, bola para o mato que o jogo de campeonato. Eu respeito a vontade do eleitor, né? As minhas críticas se mostraram verdadeiras, né? Quando eu falei do sistema de ônibus, continua errado, né? Quando eu falei da questão deles na campanha, nós não estávamos errados, deles quebrarem o cofrinho, estar usando o dinheiro do servidor, da aposentadoria do servidor para fazer a obra. São mais de 7 bilhões já que tiraram da Previdência, ou seja, eles tiraram mais dinheiro da Previdência que estão investindo em obra, ou seja, existe um grande desequilíbrio estrutural no financiamento da prefeitura. Não é o desequilíbrio, gente, que está faltando. É que eu falo isso e falo, não tem nenhuma fatura atrasada. Não é isso. Eles estão usando o dinheiro do servidor, da aposentadoria do servidor, para financiar a máquina da prefeitura. Isso vai dar problema lá na frente, né? Então, estão comprometendo o futuro de São José. Isso não aparece agora, falamos da campanha. Infelizmente, o eleitor não compreendeu o que nós estamos falando. Paciência, eu respeito isso, bola para o mato, o eleitor escolheu, eu respeito a decisão do eleitor, né? E agora, eu tenho me dedicado bastante, acho que o problema maior não está aqui no Vale e nem em São José, o problema está no Brasil. Acho necessário estancar esse projeto do PT, de 20 anos, onde, na verdade, o Brasil cresce de lado há 20 anos. No Brasil, onde tem 90 milhões de pessoas dependendo do Estado, né?
depende do Estado, legitimamente ou ilegitimamente depende do Estado, ou seja, alguém tem que trabalhar para sustentar outro, né? Grande parte das pessoas poderiam estar com uma vida muito melhor do que isso, ou seja, o PT educou essas pessoas, tirou o futuro dessas pessoas, educando elas só a depender do Estado. Dois, a educação no Brasil é uma tragédia, era 39º lugar no PISA quando o PT chegou ao poder, hoje é 35º em leitura e matemática, nessa faixa, né? Ou seja, nós somos as piores educação do mundo, nós somos uma das piores sistemas educacionais do mundo, em produção mais de 60% dos nossos jovens saem com analfabetismo funcional depois de formados no ensino médio. Isso é uma tragédia, isso é fruto do PT. O PT não pode jogar isso na conta de ninguém, sem contar a corrupção desses 20 anos. Então, acho que é necessário estancar esse projeto e eu fiz opção de ir para o Partido Liberal, porque o meu antigo partido praticamente ele não acabou, mas ele praticamente ficou muito pequeno, não tinha condições de apresentar um projeto ao país. E você tinha só o PT, partidos do Centrão, né? Eu não queria o Partido do Centrão, o Partido do Centrão também são sócios do governo do PT, participaram, as pessoas honestas do Centrão participam do governo do PT e as honestas ajudam na roubalheira do PT. Então, eu não queria participar de nenhum partido do Centrão e para isso só tinha uma alternativa à direita, eu sou uma pessoa de direita, era o Partido Liberal. E eu fui colaborar em projetos da campanha presidencial 3 anos atrás, né, convidado por um ex-colega meu, Rogério Marinho, ele era do PSDB, ele foi a convite do Bolsonaro para ajudar a reestruturar a direita, ele me convidou para isso, eu fui lá coordenar uma série de projetos e desde março do ano passado eu coordeno o plano de governo do Flávio, do nosso candidato Flávio, que está na etapa final. Fiz isso porque entendo que é necessário uma alternativa ao PT, e essa alternativa não há outra, é o Partido Liberal, é o único que tem condição de eleger um presidente alternativo. 2, é o que tem condição de vai fazer a maior bancada de deputados, já tem a maior bancada de deputados hoje, vai fazer a maior bancada de deputados e vai fazer a maioria do Senado, condição necessária para que você mude o Brasil. Só eleger o presidente não resolve, nós temos que eleger o presidente do Senado e ter uma maioria na Câmara para poder fazer as reformas necessárias e fazer andar os processos, por exemplo, os processos de impeachment, que estão todos de corrupção, envolvido em corrupção, que estão todos na gaveta do presidente do Senado, que não deixa andar nada. E além disso, né, que é talvez a maior bandeira da direita, o senhor tem os projetos, quais são os seus principais projetos aqui para São José? São José, a gente brinca que políticos de São José ficam meio insacos, porque São José, querendo ou não, mesmo quem não concorda, tem que admitir que São José está uma cidade muito boa em vários aspectos. É um trabalho não tem muito o que fazer. É uma cidade diferenciada. Não, tem muita coisa para fazer, mas ela está muito acima da média do Brasil. Exatamente. Então, por exemplo, quando uma pessoa é de São José, ela é mais rigorosa na cobrança do serviço da prefeitura. O eleitor de São José também é muito... Quando a pessoa vem de fora, ela é mais satisfeita, porque ela sabe que lá fora a situação é pior e ela é mais contente, ela cobra menos do que um cidadão daqui. Resumindo, o cidadão daqui, o eleitor daqui, ele é mais rigoroso e deve ser assim. Porque na medida que você cobra mais, você eleva o sarrafo e torna mais exigente e você torna a administração melhor. Eu gostaria de ser... Minha pré-candidatura a deputado federal... Ela para preencher 2 nichos. Primeiro eu citei, por exemplo, precisa mudar o Brasil e tudo mais. Quem elege deputado quer que faça isso e eu tenho essa vocação. Eu estou nesse time que quer mudar o Brasil. É necessário tirar o PT do poder e ter um projeto, o Flávio é o nosso candidato. Mas também há necessidade de uma atenção local. Fazem 3 eleições que eu tenho 92, 94 mil votos, né? Eu já tive 185 mil votos também, mas foi uma eleição especial que eu tinha saído da prefeitura. Mas foi 3 eleições que existe um eleitor muito generoso comigo, que é uma votação bastante grande, né? A minha votação é maior do Vale do Paraíba. Eu tive mais votos, por exemplo, aqui do que o Eduardo Bolsonaro, do que a Carla Zambelli, do que o Boulos, que foram os deputados mais votados do Estado de São Paulo, campeões de voto. Mas eu não me elegi porque o Vale não elegeu ninguém com votos daqui, federal. Elegeu 2 estaduais, né? Com uma votação ainda não uma votação muito grande, mas elegeu, e não elegeu nenhum federal. Então, embora eu não tenha sido eleito, hoje eu sou suplente, né, o primeiro suplente do meu antigo partido, ninguém se elegeu no meu lugar. Isso foi muito ruim porque nós ficamos sem um representante com características locais, né? Então, há necessidade disso. Por outro lado, por que não se elege? Isso não é um problema comigo. Não se elege porque o corte para federal é muito alto. Então, por exemplo, eu tive 92 mil votos, né? Fiquei como primeiro suplente no meu antigo partido.
E agora, no meu novo partido, ele elegeu com 70 mil. Né? E todos os partidos vão subir 20%. Então, no Partido Liberal, de 70 vai para os 85, né? O corte mínimo. Eu tive 92. Se eu conseguir, se eu tiver o êxito e a vontade de Deus e do eleitor de manter essa votação até subir, eu me elejo federal. Né? Agora, você tem outras pessoas, por exemplo, é muito difícil porque se uma pessoa tem o potencial, já teve 10 mil votos, ou teve 5 mil votos para vereador, ou para prefeito numa cidade menor teve 15 mil, é impossível ela de 15 mil burar para 120 numa eleição. Você não dá um salto 6 vezes numa eleição. Né? Então, isso torna a dificuldade de você ter outras candidaturas a federal. Já estadual, um pouco diferente. A votação para estadual em torno de 55 mil votos, 55 a 60 mil votos. Você tem sim vereadores que podem... Nós tivemos vereadores, por exemplo, o Hélio Nishimoto era um vereador e se elegeu estadual, dobrando comigo. Então, tem essa possibilidade. O Carlinhos era vereador e se elegeu estadual, né? Sem ter sido prefeito. Estou citando pessoas que se elegeram estadual sem ter sido prefeito. Então, um vereador em São José, sim, ele pode arriscar. O Elton era vereador e se tornou deputado estadual. Então, pode sim. Um vereador para estadual, você tem casos que conseguem. Mas só não temos casos de um vereador que se tornou federal. É impossível. Nesse sistema partidário, você teve no passado, quando você tinha MDB e Arena só, PDS. Depois, isso é impossível matematicamente. Como também você consegue, sim, cidades médias e grandes do Vale, eleger estadual. Então, você tem casos, por exemplo, em Jacareí já elegeu estadual, o ex-prefeito Marco Aurélio, né? Taubaté, o prefeito Bernardo Ortiz, você teve o Júnior Ortiz, se elegeram deputado estadual. Pindamonhangaba. Então, essas cidades médias do Vale tem uma quantidade de votos que para estadual permite. Então, por exemplo, na minha opinião, o Isael em Pinda, o Ortiz em Taubaté, né? a Márcia, quem já foi candidato, o Isaías, ex-prefeito de Jacareí, eles passam a ter chance. Estou comentando essas cidades, porque essas cidades médias, o Antônio Carlos em Caraguatatuba, né? Você consegue para estadual, para federal você não tem esse caso, por quê? Matematicamente, porque o salto é muito grande. Você não vai, esses prefeitos se elegem geralmente com 15, 20 mil votos, né? Quando é muito bem votado. Jacareí mais, 50 mil votos. O Isaías se elegeu com 50 mil votos. Você não vai conseguir de 15, 20 mil votos na eleição passar até 120, entendeu? Então, esse é o desafio do Vale do Paraíba em eleger candidatos locais. Por isso, eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas mesmo que alguém pode não ter simpatia por mim, se você quiser eleger candidatos a federal da nossa região, mesmo que não seja eu seja o seu escolhido, você tem que escolher candidatos que tenham chance real de se eleger. Porque senão você vai jogar o voto fora. Agora, lógico, é legítimo. O cara, não, Eduardo, eu não quero eleger ninguém, eu só quero votar naquela pessoa que eu conheço e gosto. Tudo bem, é legítimo você fazer isso. Mas se você quiser votar alguém e eleger, você tem que olhar muito, porque tem que ser alguém com potencial para estadual de 55 a 60 mil votos, alguém que já tenha uma votação perto disso, ou você vai ter que escolher alguém para federal que tenha votação ou no Partido Liberal com 85 mil votos, ou nos outros partidos 120, 130 mil votos, que vai ser o corte agora dessa eleição. Então, é uma conta a se fazer, porque senão o voto vai ser jogado fora mesmo. Eduardo, você comentou agora aí sobre os possíveis candidatos, como que faz para votar. Qual que é a importância, a importância prática de você ter um deputado federal ligado a São José, ligado ao Vale, você é ligado aos dois, com certeza você vai trabalhar pelo Vale também, não só para São José. Você já trabalhou, já trouxe muito investimento na sua época para cá. Qual que é a importância? As pessoas às vezes não entendem, né? Que é o que você fala, eu quero votar no que eu gosto, não quero saber. Mas pro morador de São José, pro morador do Vale, explica como que funciona, por que é importante ter gente da região trabalhando na Câmara. Vamos lá, concluindo o raciocínio anterior. Para você ter uma ideia, no meu antigo partido, o PSDB, eu posso falar porque eu estava lá. Eu tive 92 mil votos. Eu acho que se elegeu com 96 ou 98. Como vai subir 20% para todos os partidos, eu não estou botando aqui juízo de valor. Todos os partidos vão subir perto de 20%. Então, matematicamente, o PSDB vai para 115, 120 para a eleição federal. O PL era 70, vai para 85, o partido que era 100, 110 vai para 130, assim por diante. Então, é matemática isso, tá? Pode ter sim uma exceção da última vaga, né, de um partido, como por exemplo para estadual, o Elton na última eleição, com uma votação muito baixa, ele pegou a última vaga, ele foi a votação menor dos 95 estaduais. Então acontece isso em um único partido, naquela famosa sobra da sobra da sobra. Mas é uma única vaga de não é todo partido vai acontecer isso, é uma única vaga. Então isso pode acontecer.
O que a gente perde de não ter candidatos regionais? Né? Nós conseguimos eleger na última só 2 estaduais por aqui, né? Que foi a Letícia e o Elton. Perde o seguinte, Sorocaba, por exemplo, elegeu 4... Sorocaba é um pouquinho menor que São José, só de Sorocaba elegeram 4 federais e eu acho que 5 estaduais. Nós, o Vale inteiro, elegeu, com votos daqui, somente 2 estaduais. Olha a perda que a gente tem. Por exemplo, um federal hoje, um deputado federal hoje, ele tem de emenda, gente, pessoal, explicar um pouco. Emenda, tem 2 tipos de emenda. Tem aquela emenda que você coloca no orçamento, o deputado aparece o nome dele, aparece a destinação e é fiscalizado. Essa emenda não tem corrupção. O que o pessoal fala das emendas de corrupção é aquela do orçamento secreto, que você não sabe quem indicou para quem foi, tá claro? Estou separando. Então, estou falando das emendas transparentes que eu fiz a vida toda. Hoje, um deputado federal pode indicar 49 milhões de reais de emenda por ano. Então, são praticamente 200 milhões no mandato. Eu fui deputado federal há 3 anos atrás, quando eu saí, em janeiro de 23, era 15 milhões, né? Hoje é 50 por ano. Então, você tem uma ideia, são 200 milhões. O fato de eu não ter sido eleito e ninguém ter sido eleito no meu lugar para substituir no Vale, o Vale perdeu 200 milhões de reais em emenda que poderiam para as cidades. Tá claro? Eu, quando deputado federal, eu com 15 milhões no último ano, eu sou considerado o deputado que mais recursos trouxe para o Vale em toda a história. Pode levantar. Não tem que deu deputado deu recursos para todas as cidades do Vale. Não tem. Veja bem, se hoje é 50 milhões, nós perdemos 200 milhões nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, porque não temos deputado federal. Então, não temos candidatos regionais, estadual é menos um pouco, mas também nós podemos eleger 4 ou 5 no Vale como um todo, não, melhor, 6 ou 7, e temos 2. Em que pese os 2 tenham trabalhado, mas nós perdemos também. Então, o fato de nós não elegermos deputados daqui, há uma grande perda. E não é só recursos não, viu? Por exemplo, pleitear com o governo do estado que se corrija, por exemplo. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Uma coisa que me magoou bastante. Lembra que eu falei que eu me importo com as coisas? Uhum. Eu não estou contente com erros que estão sendo cometidos no alargamento da Dutra. É muito importante essas marginais. Eu lutei por ela, na época eu era deputado. O Tarcísio era ministro, ele me ajudou muito com isso. O Felício prefeito ajudou. Na época, os prefeitos daqui, eram o Ortiz em Taubaté, o Isaías em Jacareí, o Felício em São José, eles me deram todos os projetos e eu pleiteei com o Tarcísio era ministro na época, eu deputado federal, e ele incluiu todas as marginais e o alargamento que nós pedimos, tá? Isso é uma coisa. O problema é que na execução agora, eu com o olhar de engenheiro, olhar de ex-prefeito, estou muito chateado. Por quê? Na pista marginal que eles estão construindo na chegada de São Paulo, para quem está entendendo o que eu estou falando, é aquela pista que acabou de ser construída em frente à Kodak, tá? Da entrada, para quem está vindo de São Paulo e quer entrar no anel viário, tem que sair lá alguns quilômetros antes, em frente à Kodak. Criaram uma pista marginal com 2 faixas sem acostamento. Ora, essa mesma obra foi feita do outro lado há 30 anos atrás. O Emanuel era prefeito, eu era secretário de transportes, eu fiscalizei parte dessa obra, tá? E nós exigimos 2 faixas de acostamento. Passado 30 anos, a frota cresceu, fizeram a obra do lado oposto, menor do que a anterior. Nossa. Isso está errado. Se tivesse um deputado, podia estar cobrando isso, né? A prefeitura podia provavelmente estar cobrando isso. Eu não estou contente com aquilo. Isso vai dar congestionamento na entrada de São José em horário de pico. Né? Eu acho, foi um erro da concessionária e falta de cobrança dos órgãos competentes. Então, se você tivesse um deputado atento, como eu gostava de ser, isso não teria acontecido. Eu já teria chutado o balde, teria brigado, teria ido lá na NTT, na agência, e não teria permitido que essa obra fosse feita, essa gambiarra, nesse trecho. Tem coisa boa acontecendo, tá claro? Mas, na minha opinião, é um erro que foi feito prejudicando São José. E o senhor já comentou também que respeita muito os adversários. Então, o senhor acha que a região está, além do senhor, está com bons candidatos? Tem chance de eleger federais assim? Vamos lá, eu já citei aqui, né? O próprio partido do senhor, né? Tem a estadual, tem a Letícia. Você tem, por exemplo, eu vou falar mais aqui perto, que eu estou mais por dentro, tá? Então, todo ex-prefeito de cidade média, tá? Ele tem potencial para estadual por causa da votação. Porque ele já teve 15, 20 e 30, dá para chegar em 55, tá certo? Né? Não dá com 15 chegar em 120. Tá? Então, para estadual, então você tem, por exemplo, eu não vou citar nomes, tá? Candidatos a estadual de cidades médias, todos, na minha opinião, têm chance. Depois, os atuais têm chance de se reeleger também, né? Vou citar especificamente, a Letícia e o Elton têm chance de se reeleger para estadual. Especificamente do lado, o Isaías, né, teve 50 mil votos para prefeito, para deputado chegar em 55 é plenamente possível, né?
Em Caçapava, o Hugo, por exemplo, foi candidato, já teve uma boa votação. Caçapava é uma cidade média. Para estadual, né, na minha opinião, tem chance real. Estou citando só os respeitos. O Ortiz em Taubaté, a Márcia foi candidata a prefeita, estadual, passa a ter chance. Em Pinda, o Israel, ex-prefeito, né, passa a ter chance. O Tales, em Cruzeiro, a estadual, uma cidade média, 55 mil votos, não é uma coisa impossível. Agora, para federal, 120, né? Não dá, né? Porque na sociedade eles têm 20 e 30, né? 15, 20 e 30, não dá para pular para 120. Então, nem vou citar o nome para ficar chateado. Mas é impossível, não. Mas vai ter que arrumar 100 mil votos fora da nossa região, fora da cidade deles. Não existe isso na história, depois que você teve o multipartidarismo. Agora, as candidaturas são ilegítimas? Não, é legítima uma pessoa. Mesmo porque às vezes está saindo candidato, porque quer voltar à prefeitura e tudo mais. Mas para o Vale do Paraíba, para eleger, há necessidade de você ter um pouco de voto, um pouco de voto. Então, por que eu estou saindo candidato? Porque eu já tive 92, 94 mil votos e com essa votação elege um federal no meu partido. Está eleito um federal no meu partido. É lógico que eu posso ter menos voto. O eleitor fala, Eduardo, não quero votar em você, e agora eu vou ter 60 mil, 70 mil. Pode acontecer. Mas, nas últimas 3 eleições, existe um eleitor que eu sou muito grato, ele tem uma simpatia por mim e que tem me dado 92 mil. Então, por exemplo, eu brinco com essa história, que é aquela frase do Ronaldinho Gaúcho, né? Tá deixando a gente sonhar, né? Me permite sonhar. Então, eu me coloco como pré-candidato a federal, eu gosto do que faço, eu acho que eu tenho a colaborar com a região, porque eu sempre dediquei as emendas para cá. Eu não sou um cara que faz campanha em 200 cidades, né? Eu só faço campanha no Vale, em que pese eu tenha voto em outras cidades fora do Vale, porque são eleitores que gostam de mim. Eu não sei quem é esse eleitor, o cara me acompanha na internet, acompanha a votação. Eu tive na primeira eleição, voto em 400 cidades do estado de São Paulo e nunca fui nelas. Então eu não estou falando isso, eu estou falando você assumir compromisso. Eu não faço isso porque o cara que faz isso, na verdade, o que vem de fora, ele não vai cumprir a palavra dele. É impossível um deputado atender 200 cidades. Então eu me dedico, assumo compromisso com o Vale Litoral Norte, Mantiqueira, porque eu, como deputado, eu tenho perna para atender. Esse monte de candidato que vem de fora, esses que prometem coisas não tem condição de atender. Se ele prometeu o voto deles, ele pode atender. Então, esses candidatos ideológicos, eles têm como atender porque é uma votação. Agora, ele prometer que vai atender a cidade não é verdade, porque ele faz campanha em 200 cidades, é impossível dar dinheiro para 200 cidades. Então, isso é uma coisa que não fica muito claro e acaba prejudicando muito a nossa região. Eduardo, você falou sobre os candidatos da região. Você acha que a região está bem representada? Tem potencial para eleger bastante gente? Como eu falei dessa análise, ou seja, ex-prefeitos e pessoas que já passaram por eleição, vai subindo a votação, elas conseguem, como esse exemplo. Em São José, como uma cidade grande, sim, você tem potencial. Por exemplo, a Rosana Rabelo, que é pré-candidata estadual, ela já foi a conselheira tutelar mais votada do Brasil, teve 7 mil votos. Então, ela tem um potencial de se eleger estadual e nós estamos fazendo esse trabalho. A Dulce Rita também, ex-vereadora, já teve 30 mil votos como deputada, então para 30 mil, para 55 mil, é uma votação factível. Então, estou citando alguns exemplos, né? Posso estar sendo injusto, esquecendo outros, mas é possível, sim, nós elegemos mais estaduais, né? E alguns federais na próxima eleição. A Dulce foi candidata a vice-prefeita, né? Na última eleição. Foi vice-prefeita, né? Exatamente. Mas já teve quase 30 mil votos para deputada, então ela tem chance. Como a Rosana Rabelo teve 8 mil votos para conselheira tutelar, e ela no PL, por exemplo, que é um partido muito forte, que é o meu partido, o Partido Liberal, e ela tem essa dobrada comigo, ela tem chance reais de se eleger deputado estadual. Como, por exemplo, o vereador Tomás, que na verdade já teve 8 mil votos para vereador, consegue sim, um vereador de São José consegue almejar ser estadual. Como já cito, com o seu Coelho Nishimoto, com o Elton e tudo mais. E o que o senhor tem a dizer para as pessoas às vezes falam assim, vou votar no Eduardo, mas ele concorreu a prefeito, daqui a pouco ele vai querer concorrer de novo e larga lá e... O senhor ainda tem esse plano de querer ser prefeito? Eu sempre fui contra largar mandatos, né? Tá certo? A minha candidatura a prefeito na última foi meio de última hora. Eu queria muito ganhar, mas foi de última hora e eu sofri todos os percalços de ter lançado uma candidatura de última hora, né? A responsabilidade é minha, estou dizendo, mas se eu tivesse feito com mais antecedência, talvez o quadro fosse outro. Agora não, eu tenho um desafio grande pelo Brasil, eu não pretendo ser candidato a prefeito, eu pretendo cumprir meu mandato como deputado federal mesmo. Legal. Eduardo, obrigado pela presença. Só para a gente ir finalizando, 2 coisas. Saiu uma pesquisa recente, né? O senhor que é o coordenador da campanha do Flávio, está praticamente coordenando o programa de governo, não a campanha dele. A campanha dele é o Rogério Marinho, senador Rogério Marinho. Uma campanha está empatado, assim, né? E aí muita gente está nessa dúvida. Vocês obviamente estão confiantes, né, no Flávio.
Como é que o senhor vê o cenário? Olha, que mensagem o senhor deixa para o eleitor da direita primeiro que que quer mudar o Brasil também? O desafio é muito grande. Você enfrentar o PT com a máquina, todos os casos de corrupção, o apoio que eles têm no Supremo e tudo mais, é desigual. Em que pese tudo isso, o massacre que grande parte da grande mídia faz em relação à candidatura da direita, a candidatura do Flávio, que é desumano, né? O tratamento desigual, por exemplo, agora, né? Ele foi impedido porque ele leu uma carta do pai dele. O Lula na prisão, o advogado saiu e dava orientações em coletiva sobre campanha e não aconteceu nada com o Lula na época. Então é claramente um tratamento, uma perseguição que fazem com o candidato da direita ao Flávio, claramente. Bom, em que pese tudo isso, ele está empatado nas pesquisas no segundo turno. Por que eu não falo do primeiro? Porque no primeiro não há nenhum candidato que possa tirar ele do primeiro turno, porque o candidato mais próximo tem 3%. Então, desculpa, eu nem vou comentar sobre isso, né? Em que pese eu considero o Zema bem intencionado, o Caiado bem intencionado, o Renan bem intencionado, mas não é uma realidade, ou seja, um candidato com 3%. Então, no primeiro turno, não há nem o que comentar, nós estamos olhando no segundo turno. Nesse aspecto, mesmo com esse massacre, né, o Flávio está empatado com o Lula, a pesquisa que saiu hoje. Na pesquisa da Datafolha, o último deu 3 pontos, mesmo depois de todo esse massacre. Na nosso tracking estava dando 1,5 e hoje a pesquisa saiu ele empatado até um pouquinho na frente. Então, agora não é uma eleição ganha não, por quê? Nós estamos competindo com uma máquina, com uma parte do judiciário extremamente comprometido com o PT, e que, na nossa opinião, eles não vão deixar de fazer nada fora da lei para tentar manter o Lula no poder, porque está todo mundo ganhando com isso, né? Você tem corrupção dos roubos dos aposentados, que o dinheiro é depositado na conta do filho do Lula. O Banco Master, que foi criado, o PT da Bahia, sócio do Banco Master, foi criado pelo PT da Bahia, né? Dinheiro para Jacques Wagner, dinheiro para todo dinheiro para o Manteiga, o economista do PT, dinheiro para o escritório do Lewandowski, tudo Banco Master. Então, não é só o PT, eu estou falando, o Banco Master deu dinheiro para muita gente, mas ele nasceu do PT, ele foi, é uma cria do PT, foi um modelo criado do PT para roubar dinheiro, na verdade, dos investimentos, né? Porque já estavam com a roubalheira das aposentadorias, e isso tem que parar no país. Então, há todo um sistema que não quer que isso pare, porque se trocar o governo, muita gente vai para a cadeia, né? Inclusive do judiciário, que na verdade está comprometido com isso. Então, a parte boa do judiciário nos apoia, que é um Brasil diferente, e nós achamos que, independente de você, mesmo que você que está nos ouvindo tem alguma restrição ao nosso candidato, e eu respeito isso, né? Ele é a melhor alternativa que tem para tirar o PT do poder. E mais do que isso, é a melhor alternativa para fazer as mudanças necessárias, porque vai eleger uma grande bancada. Porque, como eu disse, só um presidente não vai ter condição de fazer as reformas. Vai ficar refém do Centrão e de todas as chantagens que tem do Judiciário. Você precisa eleger a maioria do Senado, eleger o presidente, a maioria do Senado e grande parte da Câmara dos Deputados, para você aprovar os projetos necessários e poder passar o Brasil a limpo. Então, sobre esse aspecto, eu entendo que é necessária a mudança de governo, retirar o PT do poder. E é importante, né, que as pessoas de direita, às vezes, porque assim, até eu ia te perguntar na coisa que fugiu da cabeça, porque o PSDB sempre teve a fama de ser um pouco mais moderado, né? E as pessoas ligam muito a qualquer candidato do PL como sendo que a imprensa pregou na extrema direita. E aí as pessoas ficam, não voto no PL porque eu sou de direita, mas não concordo com algumas coisas. Agora não tem muito isso, né? É bom que as pessoas que têm um pensamento de direita, que não tem outra opção, né? Olha, com todo respeito... A pessoa de direita que quer tirar o Lula não tem o que fazer. Eu respeito a opinião de todos, né? Até dos meus adversários, mas é o seguinte, se você quer tirar o PT do poder, e se você é do centro para a direita, só tem uma alternativa, é o Flávio. Tá? É o Flávio para tirar o PT do poder e fazer um governo razoável. Porque você pode... Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Flávio não existisse, só tivesse o Zema candidato, tá? Vamos pegar uma hipótese. O Zema elegeu um deputado. O Zema é um cara bem intencionado? Pode até ser. Elegeu um deputado. Sabe o que ele vai fazer com um deputado? O Novo elegeu um deputado como governador de Minas, tá? Um deputado como governador de Minas. Não fez uma reforma, porque não tinha como fazer, tá claro? Reforma estruturante, tá? Estruturante, eu não fez, porque não tinha maioria para fazer. O Novo elegeu 3 deputados. Eu tenho respeito pelo Novo e pelos deputados, não, são meus amigos, mas elegeu 3 deputados. Elegeu um presidente novo, sabe o que ele vai fazer de reforma? Nenhuma. Porque o Centrão vai dominar tudo ali. Sim. E não vai ter. Então, você só eleger um presidente não é a condição necessária. Então, você tem que eleger. Volto a dizer, a única alternativa que tem, tá, é eleger o Flávio.
Do Centrão, com todo respeito, entendeu? Você tem pessoas honestas, você tem algumas pessoas honestas que eu conheço no Partido do Centrão? Tem. Mas o Centrão, na verdade, é isso que é. O Centrão apoiou e é sócio do governo Lula. Inclusive, parte do Centrão está metido em todas as corrupções que o PT está metido também. Então, não tem alternativa com o Centrão. Né? Por isso que eu digo que o único partido, a única alternativa viável à direita, né, é a candidatura do Partido Liberal, a candidatura do Flávio. Por isso que eu faço um apelo para todas as pessoas que não concordam com o PT se juntar a nós para passar o Brasil a limpo. Legal, Eduardo. Obrigado pela presença. Deixa uma última mensagem aí para o pessoal, alguma coisa que a gente não tenha falado que você acha importante falar, e agradeço de novo pela presença e volto sempre para o meu. Não, dizer primeiro, a nossa região é uma região privilegiada, o Vale do Paraíba, Litoral, Serra da Mantiqueira. Ela está subrepresentada, nós somos passados para trás, né? Ou seja, toda a situação lá em Brasília, em São Paulo, a gente fica aquém da situação, porque não temos representantes, e eu defendo isso. Se você tiver simpatia, logicamente, não estou falando só por mim, se não tiver simpatia por mim, eu defendo a tese de que devem ser escolhidos candidatos da região. E, logicamente, que tenham viabilidade de se eleger. Se eu não tenho, se você tiver outro, não, mas se não, nós vamos perder o voto e passaremos de novo 4 anos subrepresentado na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Legal, obrigado, gente. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Obrigado a você. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo Meu Entrevista.